pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar dessas lindezas que são as flores de maio. Vou falar para vocês como que eu cultivo as minhas, o substrato que eu planto, enfim, vou falar tudo para vocês sobre o meu cultivo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixem o like para mim nesse vídeo e vamos lá então falar das nossas lindezas, as estrelas do vídeo de hoje. A flor de maio é uma planta nativa aqui do Brasil, olha que legal, gente. Muito legal, né? A gente saber que tem uma planta maravilhosa dessas, que a gente ama cultivar e que é nativa aqui do nosso país. Pelo menos eu fico muito feliz quando eu descubro que uma plantinha que eu amo e que eu tenho na minha coleção é nativa aqui do nosso país. E ela é um cacto, gente, ela é da família dos cactos. E mais ainda, ela é um cacto epífito. O que é epífito? É aquela planta que nasce apoiada nos troncos das árvores, tal como as orquídeas. Mas quando a gente pensa em cacto, né, a gente já pensa em uma planta super resistente ao sol, que aguenta aquela escassez de água, mas com a flor de maio não é bem assim. Apesar dela ser um cacto, ela é um cacto nativo das florestas tropicais aqui do nosso país. Então, quando a gente pensa em floresta tropical, já vem na nossa cabeça aquele ambiente com alta umidade, né, no ar. Então, é lá que essa plantinha se desenvolve, gente. Ela não é uma plantinha que pode ficar esquecida lá, torrando no sol, com pouca água. Não é assim que a gente cultiva a flor de maio. Então, lembre-se sempre, ela é um cacto que nasce na natureza apoiada lá nas árvores, né? É uma planta epífita, mas é uma planta que precisa de bastante umidade ambiente e umidade também nas raízes. Lógico que nenhuma planta gosta de umidade em excesso nas raízes, porque senão pode apodrecer. Com ela é a mesma coisa, mas é uma plantinha que aprecia um ambiente um pouco mais úmido. E por ela ser epífita, nós podemos sim plantar a flor de maio em galhos de árvores, em troncos de árvores, como se elas fossem uma orquídea, né? Porque na natureza ela é encontrada assim. Mas a maioria das pessoas, inclusive eu, cultiva ela em vaso, olha, assim como vocês podem ver, com substrato, terra e outras coisas mais misturadas nessa terra que já já eu vou falar para vocês. Eu nunca cultivei nenhuma das minhas flores de maio aqui direto no tronco das árvores, mas eu já passei em um lugar aqui na minha região, um pátio de uma igreja, e lá tem, gente, touceiras enormes e lindíssimas de flor de maio, plantadas direto na árvore. Eles plantaram naquele meio da árvore, sobe o tronco, né? E quando sobem os galhos, fica aquele meio, né, da árvore. E eles plantaram justamente ali as flores de maio, e elas cresceram maravilhosas. Por quê? Porque ali naquele meio, né, fica restos de folhas, restos de galhos e outras coisas mais que fazem com que fique um leve substrato, né, ali no meio daquela árvore. Isso faz com que ela cresça muito bem, porque vai ter umidade, vai ter a claridade que ela precisa. Então, gente, deu super certo, ficou maravilhoso. É uma ideia aí para você, se você quiser testar, se você tem uma árvore grande e quer colocar uma muda de flor de maio lá nesse local, né? Eu acredito que vai dar super certo, porque eu já vi aqui na minha região e fiquei encantada. Na época de floração, elas florescem lindamente, porque como já foi plantada há muitos anos, então tem uma touceira enorme, gente. É coisa linda de se ver. Mas as minhas aqui em casa, eu tenho outras, depois eu vou mostrar para vocês lá o local que eu cultivo. As minhas eu cultivo todas em vaso de plástico mesmo, e com substrato, né? E com terra nesse substrato. Já já eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo o substrato para plantar as minhas flores de maio. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre vaso e sobre substrato. Agora falando um pouquinho, gente, do local ideal para se cultivar essas plantas maravilhosas. Eu cultivo as minhas debaixo de um pé de manga que eu tenho aqui na minha casa, depois eu vou lá mostrar para vocês. Mas a flor de maio você pode cultivar em vários locais. Se você cultiva orquídeas e tem um espaço separado para suas orquídeas, né, tem um orquidário,
A flor de maio, ela vai ir super bem nesse mesmo espaço que você tem para suas orquídeas. Por quê? Ela é uma planta de meia sombra, é uma planta que precisa de muita claridade. Na sombra total, ela não vai se desenvolver muito bem. Pode ser até que ela cresça, mas não vai ter uma floração assim, ó, bem plena, sabe? Uma floração vigorosa, como essa daqui que você está vendo. Para a flor de maio florescer assim, com essa abundância de flores, ela precisa de muita claridade, gente. Então, eu tô gravando o vídeo aqui para vocês na minha varanda. Aqui, como é um local bem aberto, pega muita claridade e pega o sol da manhã até umas 9h30, 10 horas da manhã, seria um outro local ideal que daria para mim cultivar sim as minhas flores de maio. Porque o ideal é isso, se você não tem um local como debaixo de uma árvore ou um ambiente como o orquidário, né? Que geralmente os orquidários, eles têm aquela tela de sombreamento que protege, né, as plantas do sol intenso, mas o sol passa ali várias horas do dia em cima daquele orquidário e aquelas plantas recebem aquele sol filtrado durante o dia todo ou maior parte das horas do dia, né? Então, esse é o ambiente que ela ama. Por quê? Porque o sol vai estar passando ali por ela durante todo o dia, não vai pegar direto nas folhas, mas ela vai receber aquele solzinho filtrado o dia todo. Então, é assim que se cultiva ela. Para cultivar na varanda, como eu estava falando para vocês, também dá certo, desde que tenha muita luz, muita claridade e de preferência que pegue um pouco do sol ou da manhã, como eu falei para vocês, no caso aqui seria até umas 9h30, 10 horas da manhã, que pegaria nela, ou o sol do fim de tarde, das 4h30 da tarde em diante, é o ideal, tá? Que ela pegue pelo menos um pouquinho de sol. Mas se não for possível ela pegar nada de sol, pelo menos muita claridade. Não é uma planta que daria certo para se cultivar dentro de casa, por exemplo, em um local que não pegue nada de claridade. Não é o local ideal para ela. Então, é uma planta de meia sombra que precisa de muita claridade para se desenvolver bem e florescer com abundância. E não é uma planta que suporta o sol pleno, gente. Se ela ficar o dia todo lá torrando no sol quente, ela vai queimar, vai desidratar, não vai ficar com um aspecto bonito e pode até queimar e você vir perder a sua planta. Eu não sei, nunca vi ninguém cultivando em sol pleno. Se tem alguém aí que cultiva, deixa aí nos comentários pra gente saber como é a tua experiência. Mas as minhas eu cultivo todas na meia sombra mesmo, que no caso é lá debaixo de uma árvore. Já a rega para essas plantas é uma rega moderada. O que é que significa uma rega moderada? Você não vai deixar ela muitos dias esturricando sem água, porque ela desidrata as folhinhas. E você também não pode deixar esse substrato extremamente encharcado, porque ela tem raízes bem fininhas e ela pode apodrecer. Então, rega moderada. Começou a secar, a gente vai e rega novamente, tá? Assim não vai ter o risco de deixar sempre aquele substrato encharcado e ela não vai correr o risco de desidratar também. É aquele mesmo caso, gente, das orquídeas. A gente vai colocar o dedo lá no substrato, vai colocar o dedo bem fundo dentro do vaso. Se a gente vê que tá muito molhado, ó, por exemplo, o meu eu coloquei aqui agora, ó, coloquei lá no meio do vaso. E ele não saiu tão sujo. Eu senti que tem um pouquinho de umidade, mas já está quase todo seco. No caso, eu já posso regar essa plantinha aqui. Agora, se eu tivesse colocado o dedo ou um palito de churrasco aqui na terra, tivesse saído muito sujo, né? Que eu vi que tem muita umidade ainda nesse vaso, então a gente não rega, que assim a gente não corre o risco de perder a nossa planta. Com o tempo, a gente pega o jeito, nem precisa mais ficar colocando o dedo no vaso, a gente sabe mais ou menos ali o tempo certinho para regar as nossas plantas. Mas no início, para quem está iniciando o cultivo, é bom fazer isso aí, que assim você não corre o risco de matar sua plantinha afogada. Porque é bem mais fácil, gente, a gente matar plantas afogadas do que com a seca, né? Do que com falta de água. Porque a falta de água, ela demora muito mais para morrer do que com o excesso de água. Então, cuida muito na rega, tanto das suas flores de maio, quanto de outras plantinhas, principalmente orquídeas, que seguem essa mesma regra de rega. E como é que a gente faz mudas dessa planta? Nós podemos fazer muda dela através da divisão de touceira. Então, por exemplo, se eu quiser replantar esse vaso aqui,
Na hora de replantar, né, eu tiro uma parte dessa touceira que já está formada, retiro ali com substrato e tudo, ela já vai sair com raízes e replanto em um outro vaso. Mas a flor de maio é uma planta muito fácil de se multiplicar, porque até uma pequena folhinha dela que a gente retirar e colocar em um substrato adequado, a gente consegue enraizar e formar uma nova planta. Então é possível fazer muda dela por folha, gente. Mas o ideal é que quando você for fazer muda por folha, você pegue um pedaço do caule, não só uma folhinha. Porque se você pegar aqui mais ou menos um pedaço do caule que tenha 3, 4 ou até 5 folhinhas, é melhor do que uma folhinha só. Vim mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, gente, pra vocês verem, ó. Tá vendo que aqui, ó, já está saindo raizinha bem no pezinho aqui da folhinha? Então, ó, é assim que funciona. Às vezes, ela já começa a emitir raízes assim mesmo, ó. Várias delas, com raizinhas. Então, é por aqui que saem as raízes delas, ó. A gente pode destacar essas folhinhas que estão assim, ou até mesmo que nem estejam emitindo raízes, não tem problema. E a gente coloca no substrato, depois eu vou mostrar pra vocês como se faz certinho. E assim ela vai enraizar nesse substrato e a gente vai ter uma nova plantinha. Já vou retirar um pedacinho dessa daqui com vocês, então, pra gente fazer uma mudinha, pra mostrar pra vocês como é que se faz. E é muito simples, ó, é só você rodar assim, ó, que ela vai destacar bem fácil da planta, ó, tá vendo? E já saiu aqui um pedacinho pra gente poder fazer a nossa mudinha, ó. Aquela que estava soltando raizinhas. O ideal é fazer isso, gente, fora da época de floração, tá? Porque vocês podem ver que aqui ia sair uma florzinha. Mas, como eu tô gravando o vídeo, né, e quero mostrar pra vocês como é que se faz muda, pra quem ainda não sabe, então já tô fazendo agora. Vou mostrar agora pra vocês como que eu faço o meu substrato para plantar as minhas flores de maio. Então, começando aqui pela terra, eu vou usar uma terra muito boa, porque é uma terra que eu peguei ali no meio do mato, gente. Eu moro no sítio, então, né, eu moro perto do mato, eu fui lá e peguei um pouquinho de terra, ó. É aquela primeira camada do solo que fica assim bem superficial de terra, com folha decomposta, graveto. Então, vocês podem ver, ó, que é uma terra bem soltinha. Se eu quisesse só colocar a adubação aqui, já plantar com essa terra mesmo, eu poderia, porque vocês podem ver que é uma terra muito boa, né? Uma terra, ó, bem soltinha, com bastante matéria orgânica, uma terra que não vai compactar fácil. Mas eu ainda vou acrescentar algumas coisas aqui nessa terra, né? Vou colocar adubo para enriquecer essa terra. Ó, os quero-quero, gente, competindo comigo, para ver quem fala mais. Mas, gente, voltando ao assunto, como eu quero enriquecer essa terra, eu vou colocar adubo aqui e também vou acrescentar um pouco de casca de pinos. Na verdade, esse daqui é aquele substrato velho, sabe quando a gente replanta orquídeas que às vezes a gente compra, ou mesmo do nosso cultivo que já está precisando de replante, eu nunca jogo o substrato fora, gente, substrato velho. A não ser que ele esteja com pragas, né? Se ele tiver com cochonilha de raiz, ou se a planta estiver com algum fungo, aí eu não reutilizo o substrato. Mas, se a planta estava saudável, eu não jogo o substrato fora, ó, eu guardo e eu utilizo para justamente essas plantas, que são, né, que a gente pode plantar com terra, mas que precisa aí de uma misturinha para deixar essa terra mais aerada. Então, eu sempre guardo e acabo utilizando. Aqui tem casca de pinos, aqui pro meio deve ter pedra brita, carvão, então tem de tudo um pouco aqui. Se você não tem substrato velho para utilizar, você pode utilizar a casca de pinos nova também, não tem problema, né? Aquela própria para plantar orquídeas, aquele substrato próprio, pode utilizar também. Ou você pode misturar na sua terra um pouco de areia. Como eu falei para vocês, eu poderia usar essa terra aqui do jeito que ela está, porque essa terra está muito boa. Mas, dependendo do lugar que você comprar terra, né? Se você for comprar em uma floricultura, agropecuária, ou seja lá onde você for comprar, se você comprar uma terra que ela não é muito soltinha, ou que com o tempo ela pode compactar dentro do vaso, então é interessante você fazer isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou misturar aqui nessa terra um pouco de casca de pinos, né? Substrato velho aqui de orquídeas. E vou utilizar também como adubação o esterco de gado. E eu estou aproveitando que eu tenho aqui humus de minhoca, ó.
e vou utilizar um pouco de humus de minhoca também. Então, para preparar o substrato, eu coloquei aqui 3 partes de terra. Eu tô usando esse pote aqui como medida, mas você pode utilizar qualquer um, né? O importante é que você coloque 3 dele de terra. Aí, vou colocar 1 de esterco, meio de humus de minhoca e 1 de casca de pinos. Mexe bem esse substrato. Tá pronto, gente, olha, ficou um substrato bem soltinho. É um substrato que vai reter umidade, mas não vai deixar encharcar a planta, então ficou maravilhoso para plantar as nossas flores de maio. Agora que o substrato já está pronto, então vamos plantar as nossas mudinhas. Fiz uma camada de drenagem aqui no fundo do vaso, ó, com pedra brita. Se você for pendurar esse vaso e você quer que esse vaso fique mais leve, então você pode utilizar isopor aqui no lugar da pedra brita. Como esse meu vasinho vai ficar no chão, então, eu vou utilizar a pedra mesmo. Coloco o substrato que a gente preparou. Um substrato bem soltinho, bem rico em matéria orgânica. Aí, vou colocar os galinhos que a gente retirou da planta mãe. Vou retirar aqui, ó, essas florzinhas. Porque como a gente quer que a planta enraize, né? A gente não vai dar muita importância para a flor agora. Então, vamos retirar. E é só isso, gente, ó. Enterra assim, pelo menos um gominho dentro da terra. E agora, a gente vai regar, né? Vai molhar, vai manter essa terra aqui sempre úmida. Nunca encharcada, porque senão ela vai começar a apodrecer e não vai enraizar. Então, mantenha essa terra sempre úmida e deixe em um local aí de sombra, né? Ou de meia sombra, no mesmo local que você já é acostumado a cultivar as suas orquídeas ou as suas flores de maio, que ela vai enraizar e aqui você já vai ter, daqui a alguns meses, um novo vaso, né, de flor de maio. Eu fiz dessa amarela aqui. Depois eu vou mostrar lá pra vocês várias mudas que eu já fiz assim e deu super certo. Então, é uma forma muito legal de você propagar as suas flores de maio aí, ter vários vasos da mesma plantinha. Então, eu mostrei para vocês a adubação que eu fiz quando eu preparei o substrato, mas eu vou falar para vocês agora como que eu faço a adubação das minhas plantas, né, que já estão assim, ó, que já são touceiras, já são plantas adultas. Então, gente, eu faço adubação nelas a cada 3 ou 4 meses, mais ou menos. Eu vario muito a adubação das minhas plantas. Então, tem vezes, né, que eu vou repor a adubação. Eu utilizo esterco, ou de gado, ou de frango, que são fontes de nitrogênio para ajudar essa planta a crescer, ficar mais bonita. E como fonte de fósforo para estimular a floração, eu utilizo a farinha de osso. É um adubo que eu indico muito para vocês, porque é um adubo maravilhoso, ele dá muito resultado e resultado rápido. Então, eu utilizo também, né, junto com o esterco, a farinha de osso. A quantidade não vou ter como falar aqui para vocês no momento, mas quando a gente compra lá o adubo, sempre vem no rótulo as especificações da quantidade que é pra gente utilizar, né, do tanto que é para pôr no vaso. Então, sempre siga as especificações que vai ter lá no rótulo do adubo que você comprar para colocar na sua plantinha. De vez em quando, para substituir o esterco, eu utilizo também a torta de mamona, que é riquíssima em nitrogênio. Mas, quando eu utilizo a torta de mamona e a farinha de osso, eu sempre utilizo nas plantinhas que ficam mais no alto, que ficam mais penduradas, ou que eu tenho certeza que nenhum animal ou nenhuma criança vai mexer. Porque, gente, eu gosto sempre de lembrar vocês que a torta de mamona ela é extremamente tóxica. Então, se você utilizar junto com uma farinha de osso, por exemplo, a farinha de osso ela tem um cheiro bem forte que vai atrair tanto gatos como cachorros. E é muito tóxica a torta de mamona, tanto pra gente, né, pro ser humano, quanto para os animaizinhos. Então, toma muito cuidado com isso. Se você não quer correr esse risco de jeito nenhum, utiliza a torta de mamona pura, né, sem a farinha de osso, e daí depois de alguns meses você vai e coloca a farinha de osso,
Ou você pode utilizar outra fonte de nitrogênio, como o esterco, por exemplo, que eu falei para vocês. Eu sempre faço isso, dá super certo. Eu também gosto de utilizar o Basacote. De vez em quando eu coloco também nos vasos das minhas flores de maio um pouquinho daquele adubo de liberação lenta, né? Tanto o Osmocote ou o Basacote, os dois são muito bons. Então, o adubo, ele vai ajudar muito a fortalecer a tua planta, deixar ela mais forte, mais bem nutrida, para que ela possa trazer uma floração para você mais bonita e mais abundante. Mas o mais importante para sua planta florescer nem é a adubação. É a luminosidade ideal, gente, é a luz do sol. A sua plantinha estando sendo cultivada em um local ideal, ela vai florescer para você mesmo sem adubação nenhuma. A diferença é que o adubo ele deixa a planta muito mais forte e pode sim fazer com que ela dê uma floração mais intensa e mais duradoura. Então eu sempre indico adubar sim as suas plantinhas, principalmente plantas que estão em vaso, elas vão precisar muito mais de adubação do que uma planta que está lá na natureza, né? Ou uma planta que esteja direto no chão. Então, plantas cultivadas por nós, é muito importante que a gente adube sim. Infelizmente, essa é uma planta que só floresce, né, uma vez no ano. Bom fosse que ela desse flor o ano inteiro, porque ela é tão linda, né, gente? Tão perfeita. Mas a época de floração dela geralmente é no mês de maio. Mas eu estou gravando agora esse vídeo para vocês no início de julho. E eu acredito que ela atrasou a floração esse ano, porque o clima esse ano está muito diferente, né? Eu moro no interior do Paraná e aqui uma época dessa já era para estar aquele inverno assim bem rigoroso, aquele frio intenso. E esse ano não está sendo assim, gente. Até fez uns dias de frio, mas hoje, por exemplo, tá bem calor. Então isso confunde um pouquinho o organismo da planta, pelo menos é o que eu acredito, né? Eu até achei que esse ano as minhas flores de maio nem iriam florescer, porque passou maio, início de junho e nada delas florescerem. Mas quando foi chegando ali pro finzinho de junho e agora início de julho, né? Elas estão, olha só, repletas de flores, como vocês podem ver aqui. Algumas até já passando, né? Eu acabei trazendo aqui para mostrar para vocês, ó, mas a amarela mesmo já nem tem quase flor bonita para mostrar para vocês, né? Então, as flores de maio esse ano viraram flores de julho, gente. Mas não importa, né? O importante é que elas floresceram e eu tô conseguindo curtir a floração delas aqui e conseguir mostrar um pouquinho pra vocês também. Eu vou ir lá atrás de casa agora, onde eu tenho pé de manga e onde é o local que eu cultivo essas minhas plantas aqui pra mostrar pra vocês como é lá certinho. Então, é aqui, ó, debaixo desse pé de manga que eu cultivo as minhas flores de maio e várias outras plantinhas, como vocês podem ver aqui, ó. Tenho folhagens, tem orquídea cymbidium aqui também, tem muita phalaenopsis aqui. Então, tem muita planta aqui, gente. E olha só, aqui eu tenho outras touceiras de flor de maio, de cores diferentes. Só que elas já passaram a floração, por isso que eu nem levei lá pra baixo, né, pra minha varanda, pra mostrar pra vocês no vídeo lá. Tô mostrando aqui agora, porque já passou toda a floração, né, infelizmente. Ó, essa daqui é uma touceira da vermelha. Olha só que perfeição, gente, que coisa mais linda. Ali tem outra touceira da cor-de-rosa. Essa touceira bem grandona aqui é a flor de outubro. Ela floresce só no mês de outubro. Ó, aqui no chão tem várias mudinhas que eu já fiz daquele mesmo jeito que eu fiz essa última agora no vídeo com vocês, ó. Então, todas essas aqui foram feitas por galinho. Ó, tem um monte aqui, inclusive algumas precisando replantar já, passar para um vaso maior. E vocês podem ver, gente, dá certo. Ó, essa daqui é aquela que eu fiz com vocês. Eu trouxe ela já para cá e vou molhar aqui agora, ó. Então, como eu plantei agora, gente, tô colocando bastante água para ficar bem molhada essa terra. Depois, nos próximos dias, eu venho sempre colocando um pouquinho só de água para manter essa terra úmida, mas nunca encharcada, né? Para esses galinhos não apodrecerem e eles conseguirem enraizar. Então, ó, foi assim que eu fiz todas essas outras mudinhas aqui. Eu fiz bastante mudinha, porque flor de maio, gente, pode, de repente,
dá uma doença nela e a gente acaba perdendo. Então eu sempre gosto de ir fazendo bastante mudinhas assim. Eu vou doando também para as minhas amigas, para os meus parentes, de vez em quando também até vendo, então por isso que eu tenho bastante mudinha aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês mesmo que dá certo fazer mudinha assim, do jeito que eu expliquei aqui para vocês. Então esse é o ambiente que eu cultivo as minhas flores de maio. E já deixo aí de inspiração para vocês, né? Se você tem uma árvore aí na sua casa, não precisa ser um pé de manga, gente. E quiser colocar a sua flor de maio debaixo dela, ó, ela vai ir muito bem, vai se desenvolver, vai ficar linda, vai florescer muito abundantemente, como vocês podem ver as minhas aqui, né? Então é uma ideia para vocês aí, de repente, cultivar a sua flor de maio debaixo de uma árvore, ou até mesmo no seu orquidário, se você tem um orquidário, né? Ela também vai ir muito bem. Ou até mesmo em uma varanda, como eu já expliquei para vocês. Esse tipo de ambiente vai dar super certo para você cultivar a sua plantinha. Aproveitando que eu tô aqui em cima, deixa eu já mostrar essa lindeza aqui para vocês. Olha que linda essa orquídea Phalaenopsis. Ela está só com uma florzinha, gente, mas olha a beleza dessa menina, que coisa mais linda. Olha, aqui no chão eu tô com uma bagunça de planta para cuidar. Infelizmente não tô podendo cuidar agora, porque quem acompanha o canal aí sabe que eu estou grávida, minha gravidez é de risco. Então, gente, tô podendo fazer bem pouca coisa aqui com as minhas plantinhas. Mas quando eu puder, eu vou ter bastante trabalho aqui, ó. Aqui é o local também que eu deixo as minhas estacas, né? Quando eu faço muda de plantas por estacas, então tem várias estaquinhas aqui, ó, precisando ser replantada. Tem muita planta aqui precisando de cuidado, mas aos pouquinhos eu vou fazendo, né? Eu não tô podendo fazer tudo de uma vez, mas aos pouquinhos eu vou ir fazendo e logo eu consigo dar conta de cuidar das minhas meninas. Olha, as plantinhas aqui estão bem bonitinhas, se desenvolvendo. Tem vídeo aqui no canal recente dessas Phalaenopsis aqui, né? Vocês viram que elas pegaram fungo, ficaram doentes. Aí eu fiz o cuidado aqui com elas, elas estão melhorando. Olha, aqui tem mais floração. Olha que gracinha. Mas para quem quiser ver o vídeo das Phalaenopsis, vou deixar o link aqui na descrição, porque hoje o vídeo foi mesmo das flores de maio. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa aqui que eu não falei, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o cultivo dessas meninas, ou até mesmo se eu falei alguma coisa e vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que na medida do possível eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo. Ah, gente, já ia me esquecendo, deixa o like aí pra mim, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Muito, muito obrigado pela sua companhia, um beijo, gente, e até o próximo vídeo.